Vamos dar continuidade então ao estudo, vamos seguir fazendo outros exemplos usando o Box Modeling. Agora vamos supor que a gente quisesse fazer um pneu e uma roda. Então para a gente fazer o pneu vamos usar Tube. Como é que funciona o Tube? Clica com a esquerda, se arrasta, solta, a gente vai começar a criar a área do o formato do tubo. Uma vez definido o tamanho, dá outro clique, escolhe a altura, mais um clique, está pronto. Legal. Agora é o seguinte, vamos olhar isso aqui de frente. O pneu está deitado. Como é que a gente vai fazer para rotacionar então ele para ficar na posição correta? Vamos clicar aqui em Rotate e vamos rotacionar ele. Vou voltar pelo seguinte, aqui está marcado, eu vou desmarcar. Se essa área aqui não está marcada, quando a gente rotaciona, a gente tem total liberdade no ângulo. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo do que a gente quiser fazer. Nesse caso eu nunca vou conseguir deixar, é meio complicadinho deixar nos 90 graus certinho. Então eu vou dar Ctrl C, voltar à posição original, vou marcar aqui. Quando a gente marca aquele ali, o ângulo vai sendo sempre de 5 em 5 graus na rotação, independente do eixo que a gente escolha. Então 90 graus tá certinho como eu queria, beleza. Agora vou apertar aqui no P, voltar para Perspective, Alt Scroll para poder rotacionar o meu mundo, meu ambiente de trabalho. Aproximei, vou clicar com a direita em cima do objeto que já está selecionado, vou novamente converter ele para Editable Poly, bacana. Agora aqui no Modify, a gente tem aquela mesma janela que a gente tinha antes no exercício anterior. O que a gente vai fazer aqui? Eu quero arredondar os cantos para se assemelhar mais a um pneu e não a um tubo como a gente está usando agora. Então eu vou selecionar um edge desses, vou selecionar um edge e vou clicar aqui ó, em Loop. Quando a gente clica em Loop, o que ele faz? Ele seleciona todas as outros edges que compõem esse mesmo loop, essa mesma volta fechada. Então cliquei no Loop, selecionou todo mundo. Vou segurar o Ctrl, vou clicar no outro edge, vou dar Loop de novo. Agora a gente tem as duas bordas externas selecionadas. E vou aplicar isso aqui, ó, Chamfer. O que o Chamfer faz? Vamos clicar aqui na caixinha, nos Settings, para que a gente tenha as possibilidades. Ele faz aquilo ali, ele faz um chanfro. Aqui a gente tem quanto que ele chanfra. E aqui a gente tem as divisões do chanfro. 1, 2, e quanto mais a gente fizer, mais redondinho vai ficando. Aqui no caso eu quero somente 2, isso aí. E vou alterar essa dimensão para que fique arredondado. Legal, tá bom assim. Vou dar OK. Vou fazer uma chanfrada na parte interna também. Então selecionei um edge, segurei Ctrl, selecionei o outro, vou dar Loop, pegou todo mundo. Vamos de novo no chamfer. Sempre que tu faz uma modificação, ele acaba gravando a última modificação. Então a gente volta aqui agora para 1, porque eu só quero 1 dessa vez. E vamos reduzir um pouquinho aqui, até encontrar um tamanho legal. Ok, bacana, dei OK. Começa a aparecer o pneu. Agora eu quero dar um volume no pneu, eu quero deixar ele um pouquinho gordo nas bordas, aqui nas laterais do pneu. Então como é que a gente faz isso? Vou selecionar o Edge, mas agora em vez de dar Loop, eu vou dar Ring. Qual é a diferença? Quando a gente dá Loop, ele pega nesse sentido. Olha só, dei Loop, pegou todo mundo que estava ali. Agora se eu dou Ring, ele pega todo mundo que está no outro sentido, nas linhas que são paralelas ao loop. Então vamos fazer isso aqui. Vamos segurar o Ctrl, selecionar um Edge e vamos dar Ring de novo. Agora a gente tem tudo selecionado como a gente precisa. Vamos dar um Connect, que a gente já usou no exercício da cadeira. Quando eu der o Connect, ele cria as linhas. Legal. Agora eu vou pegar aqui, tá Loop, apertar no L, para que a gente possa ver ele numa visão frontal, e vou dar uma distância aqui, ó. Aqui tá bom. P, vou selecionar a outra linha que a gente criou agora há pouco, vou dar Loop de novo, L para visualizar bem de frente, e vou dar a distância também. Bacana.
acho ainda que dá para afastar um pouquinho essa aqui para que fique mais arredondado. Então vou pegar aqui, loop, afasta, bacana, pego essa outra, loop de novo, afasto, pronto, tá aí como eu queria. P. Então tá, agora a partir daquele formato original, que era um simples tubo, a gente já tem um formato que se assemelha mais a um pneu, como se fosse um pneu de motocicleta, por exemplo. Muito bem, vamos dar aqui um OK, vamos visualizar de frente. E agora vamos posicionar isso aqui no mundo no ponto 0, 0, 0. O que significa isso? Existe uma coordenada, quando a gente liga o grid aqui, ó, apertando no G, existe uma coordenada mundial, uma coordenada da área de espaço inteira. Então, quando eu faço isso e venho aqui com a ferramenta de movimento selecionada, eu posso alterar esses valores aqui, ó. Então, selecionando, eu ponho 0 e 0. Agora ele está exatamente no centro do nosso mundo. A gente pode ver pelo grid que está bem ali no meio. Na verdade não está não. Olha só. Observa que o pivô, o ponto de registro do nosso objeto, não está alinhado com o objeto. Como é que a gente resolve isso? Aqui na hierarquia, a gente seleciona aqui e escolhe Affect Pivot Only. Agora, qualquer coisa que eu mexer, eu vou mexer no pivô e não mais no objeto. Então, a gente põe aqui, ó, Centered Object. Agora sim. Depois, uma vez feito isso, a gente desliga aqui. E agora o pivô está centralizado em relação ao nosso objeto. Então, vamos voltar para a ferramenta de movimento. E vamos alterar aqui o valor, que como a gente movimentou o pivô, ele saiu do 0. Vamos botar 0 de novo. Legal. Agora está bem centralizado em relação ao mundo e em relação ao objeto. Vamos deixar isso aqui assim, vamos dar por finalizada essa aula. E na próxima a gente vai desenhar a roda, a parte metálica interna do pneu aí. Então tá, pessoal, é isso aí, até daqui a pouquinho mais.